O grande assunto que tomou conta dos bastidores do nosso grande e glorioso alvinegro praiano foi, sem dúvida, a decisão por parte da diretoria em cortar os salários em inicialmente 70% dos atletas, algo que causou grande indignação por parte do elenco. Muitos deles até postaram nos seus perfis pessoais a sua frustração, que por sua vez foi seguida de críticas por parte da torcida de rede social. Alguns até chegaram a sugerir que a diretoria deveria mandá-los todos embora. Para esses colegas santistas eu vou externar algo com detalhes técnicos, que isso não é nem um pouco fácil de se fazer, ao contrário, só prejudica ainda mais a imagem do nosso clube, que por sua vez já está abalada. Isso pode causar danos catastróficos, não agora, mas futuramente. E o que eu vou mostrar isso nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos santistas de todos os cantos deste planeta. Antes de qualquer coisa, peço encarecidamente que curta e compartilhe esta página de Santista para Santista. Depois deixe o seu joinha para cima ou para baixo, concorde ou discorde, deixe os seus comentários a respeito do vídeo, ok? Eu acredito que a essa altura do campeonato todos já devem ter uma opinião formada a respeito desse acontecimento desta última semana, envolvendo a questão do corte de salários por parte da diretoria em 70% dos atletas inicialmente. Bom, eu vou preferir fazer uma análise em tom de retrospectiva, para dar um entendimento geral sobre esse assunto primeiro. No fim do mês de março, o Santos anunciou que daria férias coletivas aos atletas e funcionários por um período de 20 dias provisórios, seguindo o acordo da Comissão Nacional de Clubes na época. Na ocasião, também anunciou que daria o pagamento referente ao mês de abril no 5º dia útil de maio. Também já se falava numa possível negociação após esse período de férias para os jogadores, uma proposta de redução salarial em torno de 50% ou 25%, que inicialmente foi rechaçada pelos mesmos. Bom, por enquanto, nada demais, até porque tinha até membro do comitê gestor que possui bastante contato com a delegação, com os atletas, que na época se posicionava até contra a redução salarial dos atletas. Eu deixo bem claro, Douglas, eu sou contra cortar ou propor redução salarial para quem gera riqueza para o clube. No dia 1º de abril, o governo promulga a medida provisória 936, que dá autonomia às entidades empregadoras a negociar diretamente com os empregados, sem intermediação dos sindicatos, pela redução de salários em casos de paralisação em função da Covid-19, e estabelece os tetos de cortes 25%, 50% e 70%. No dia 8 de abril, a diretoria acertou os direitos de imagem que estavam atrasados em 2 meses. No dia seguinte, aí eles acertaram o salário de CLT. E foi nesse dia 9 de abril que houve sim, talvez o único ponto de concordância entre as duas partes, na qual eles alinharam um acordo de redução de 30% do vencimento dos salários dos atletas, que alegaram que seria uma proposta mais aceitável para que evitasse uma demissão do corpo de funcionários do clube. No dia 30 de abril, com as férias já prorrogadas, o presidente do Santos afirma na imprensa que ainda estava negociando com os atletas uma proposta de redução maior de 30%, da parte do elenco, que recusava qualquer proposta maior por causa de que direitos de imagem de alguns atletas ainda estavam em atraso. E eis que surge o dia 12 de maio, 3 dias úteis de atraso, que o Santos paga finalmente os vencimentos dos atletas. O problema é que foi com 70% de desconto, algo que os jogadores, segundo eles, não foi de acordo com o combinado. De acordo com eles, José Carlos Pérez voltou atrás depois de terem combinado com uma redução de apenas 30% dos vencimentos. A insatisfação dos atletas se tornou ainda maior pelo fato de que essa medida foi comunicada apenas por e-mail, caso que virou até repercussão internacional. No dia 14 de maio, quinta-feira, os chamados líderes do elenco reproduziram um manifesto do Sindicato dos Atletas que intermediava essa negociação como uma nota de repúdio à atitude da diretoria. Por sua vez, a diretoria emitiu no mesmo dia um comunicado reafirmando que estava ainda negociando a proposta de 70% com os atletas. Marinho, com certeza, foi o que mais
expressou de forma contundente o seu descontentamento por causa dessa atitude. No seu perfil de Instagram, ele postou uma mensagem que depois ele apagou ou desativou o seu perfil temporariamente. A diretoria alega que tomou essa medida respaldada na nova medida provisória recente, a 936. Entretanto, segundo especialistas no ramo jurídico, essa atitude pode causar uma dor de cabeça sem precedentes na história do clube. Isso porque, conforme a própria MP determina, essa decisão só pode ser respaldada mediante um acordo assinado entre as duas partes, o que não ocorreu no caso do Santos. Com essa medida unilateral da diretoria, depois de 3 meses o jogador já pode pedir a rescisão contratual. E não é só isso. O clube poderia ser obrigado a pagar a cláusula compensatória desportiva, que é o salário que o jogador receberia até o fim do seu contrato. Aí tome-se o caso de que grande parte do nosso elenco possui contratos de 2022 e diante. Nós estamos em 2020. Já imaginou o clube ser obrigado a pagar por um elenco inteiro e mais disso por jogadores que já não estariam mais no clube? Portanto, caros amigos santistas, eu sei que nós torcedores, movidos mais pela emoção do momento, não se trata simplesmente de mandar o jogador embora numa suposta atitude de insensibilidade do que exige o momento que passamos hoje. Talvez alguns tenham essas opiniões críticas a respeito dos atletas por causa disso, embora eu não vejo desta maneira, porque nós estamos aqui falando apenas de salários, de registro em carteira, CLT, mas existem também os direitos de imagem envolvidos, e pelo que se apura, não são todos os atletas que estão com os direitos de imagem em dia. E esse talvez tenha sido o verdadeiro ponto na qual os atletas ficaram talvez irredutíveis em aceitar a proposta da diretoria em reduzir mais o seu salário, porque vale lembrar nos antecedentes do ano passado que o Santos atrasou pelo menos por 2 vezes, 4, 3 meses de direitos de imagem. Esse ano atrasou e há relatos de que ainda está pendente no que se refere aos direitos de imagem, e essa foi a razão pela qual talvez os jogadores se recusaram. E, bom, nós somos o Santos Futebol Clube, um dos clubes de ponta do futebol brasileiro, um clube que se compromete a arcar com altos custos, a ter uma equipe competitiva, de ter melhores jogadores relativos aos rivais, E os jogadores estão conscientes de que outras equipes, companheiros de profissão de outros clubes, tiveram um tratamento pelo menos mais profissional do que estão tendo no Santos. Relatos de clubes que têm talvez a mesma ou menores receitas que o Santos possui, que criaram grupos até de WhatsApp para se relacionar com os jogadores e terem acordos aí relativos a isso. O que não aconteceu no Santos, foi uma falta de comunicação tamanha. E por isso que eu não culpo somente os jogadores. Não adianta exigir somente sensibilidade ou humanidade, na qual o próprio presidente agora falou na imprensa, sendo que a própria diretoria se compromete a arcar com os custos que depois não pode cumprir. Esse é o grande problema. Essa é a imagem que o Santos está passando, a credibilidade que o clube está passando perante ao Brasil e ao mundo, e que infelizmente isso pode ter consequências muito trágicas, não agora, mas para daqui a alguns anos. E eu sei que tem agora presidenciáveis aí fazendo lives direto a respeito da situação do Santos agora, que é ano de eleição, que isso sirva de lição para eles também e também para o próprio presidente, que chegou a declarar na mídia que, em hipótese alguma, pensaria em reeleição, só que agora já está pensando 2 vezes, já pode mudar de ideia. E é por isso que, ao invés de pentelhar perfil de rede social de atleta, eu prefiro cobrar mais daqueles que prometem mundos e fundos e afundam cada vez mais o clube. É o que eu penso. Bom, galera, obrigado por ter assistido e, como sempre digo, siga as normas dos órgãos internacionais de saúde, previna-se, pense em você e sua família, aqueles que você ama, que esse coronavírus não é mole. Obrigado aí, deixa o seu feedback, curta ou discuta, deixa a sua opinião e se inscreva nesse canal, que é de Santista para Santista. Até a próxima, Santos sempre Santos. Valeu!